Olá a todos, vamos dar início a mais uma série de entrevistas aqui no nosso Pode Esclarecer, em que vamos, neste caso, ouvir as diferentes sensibilidades da advocacia e vamos começar pela ASAP, Associação das Sociedades de Advogados Portuguesa. E temos connosco o Sr. Presidente, o Dr. José Luís Moreira da Silva, que tem como experiência... Tem, para além da presidência do Conselho Diretivo da ASAP, que exerce atualmente, nas décadas de 80 e 90, na sua vertente política, foi assessor do Governo na área das infraestruturas rodoviárias e portuárias e foi deputado à Assembleia da República e atualmente é o sócio responsável pelos departamentos de Administrativo e Ambiente e Transportes e Infraestruturas da SRS Legal, além de ainda ser responsável também pela Moçambique Desk da SRS. Tem participado em vários processos complexos de aconselhamento a instituições públicas e privadas, multinacionais e empresas portuguesas. Eu começaria por agradecer a sua presença aqui, Dr. José Luís Moreira da Silva, e se calhar começaríamos pelo princípio, ou seja, afinal, o que é a ASAP e para que é que serve? João, muito obrigado, agradeço imenso esta oportunidade de estar aqui no Conselho Regional de Lisboa e como Presidente do Conselho Regional e é um gosto para a Associação dos Sociedades de Advogados estar aqui nesta sede. O que é a Associação das Sociedades de Advogados? Nós fomos fundados há um pouco mais de 20 anos, em 2022, por isso realmente vamos fazer agora 22, um pouco à semelhança do que existia no Brasil e do que existe no Brasil, que é a CESA, que é o nosso congénere maior, enfim, com uma dimensão completamente diferente das portuguesas. São milhões, não é? São milhões de advogados. Falamos de milhões. Mas foi um bocadinho à semelhança deles e fruto da necessidade das sociedades de advogados terem uma representação própria. Como é que vocês sentiram essa necessidade? Qual foi? Conhecedores de que a Ordem dos Advogados tem muita coisa com que se preocupar e as sociedades de advogados serão talvez a menor coisa que têm com que se preocupar. E entendemos por isso que seria bom as sociedades juntarem-se e terem uma voz própria e poderem contribuir para a defesa dos seus interesses específicos, o que a Ordem, compreendemos muito bem, não tem essa possibilidade com tanta liberdade como nós temos. E por isso é isso, foram um conjunto de sociedades de advogados que em 2022 se juntaram e resolveram criar esta associação e aqui estamos já numa idade já adulta para continuar a desenvolver este nosso projeto, continuar a ter em conta os enormes desafios para a advocacia portuguesa, mas fundamentalmente, e é essa a nossa preocupação específica, para as sociedades de advogados. E cada vez temos mais desafios, não é? Porque um clássico que vem desde a altura da criação do regime fiscal das sociedades de advogados, no código do IRC, que na altura, enfim, em meados dos anos 80, seria algo perfeitamente ainda aceitável, aquilo que mal se chama regime de transparência fiscal, em que o mal fadado, não é? Em que as sociedades, no fundo, exatamente porque ainda serem um bocadinho tributárias, da junção de colegas para dividir algumas despesas e depois, mais tarde, as receitas, enfim, compreendia-se que os lucros da sociedade fossem repercutidos fiscalmente na esfera individual de cada um dos sócios. Mas hoje em dia as sociedades de advogados já não são isso. A maior parte das sociedades de advogados, e então claramente a grande maioria das sociedades de advogados que estão associadas na ASAP não são isso. São claramente empresas, têm estruturas já de complexidade,
precisam de realizar investimentos cada vez maiores, ainda agora com os investimentos em inteligência artificial, em cibersegurança, investimentos até no exterior do país, para se poderem exportar os seus serviços, designadamente para países de língua oficial portuguesa, que é o nosso mercado típico, e isso requer enormes investimentos. E esses investimentos vêm de onde? Vêm, obviamente, dos lucros da sociedade, que depois não são distribuídos aos sócios, mas são reinvestidos na sociedade. Claro. Mas, infelizmente, contrariamente ao que se passa com qualquer outra empresa comercial, nós pagamos impostos por uma coisa que não recebemos, porque temos que a reinvestir na sociedade. Para poder desenvolver a nossa missão. E por isso o que é que temos aqui? Uma situação completamente iníqua, porque, na verdade, estamos a pagar impostos por algo que não recebemos, e uma desigualdade total, porque somos das poucas sociedades em Portugal que têm este regime. Neste momento penso que seremos nós e as sociedades solicitadoras, ponto final. Todas as restantes, médicos, engenheiros, etc., têm sociedades constituídas como sociedades comerciais e, por isso, seguem o regime normal das sociedades comerciais. Pior, a partir do momento com a União Europeia, em que as sociedades de advogados estrangeiras podem exercer livremente em Portugal, registando-se, elas também vêm com o seu estatuto tributário próprio dos seus países de origem, que é normalmente sociedades comerciais, tributadas como sociedades comerciais. E por isso vêm cá para Portugal exercer a sua atividade livremente, com um regime fiscal muito mais favorável do que a nossa. Aumentou agora esta desigualdade com as sociedades multidisciplinares, claro. Porque as sociedades multidisciplinares também não estão sujeitas a este regime específico das sociedades de advogados, fiscal, e por isso também têm um regime fiscal próprio das sociedades comerciais normais, o que significa que, no fundo, cada vez estamos aqui mais apertados por um regime fiscal que devia ser neutro, que não nos devia obrigar a adotar uma qualquer tipo societário, mas que na verdade está a fazer isso. E já não é uma nem duas que na ASAP vemos conversas de sociedades que inicialmente, quando se começaram a falar das sociedades multidisciplinares, disseram que não estavam minimamente interessadas em avançar para esse regime, mas que agora se veem forçadas a segui-lo pela necessidade de adotar um regime fiscal mais neutro do que aquele que temos, que é claramente prejudicial. Só aqui duas perguntas. A primeira é, aproveitando já que se falou do assunto, que é a posição da ASAP em relação às multidisciplinares, o que é que pensa, mas antes disso eu queria saber, neste momento, quantas pessoas é que são associadas da ASAP e quantas sociedades? Nós só são associadas sociedades. As próprias sociedades. Não temos não há associados sócios em nome individual, porque somos uma associação de sociedades e por isso temos cerca de 70, aumenta, diminui todos os meses e por isso temos à volta de 70 sociedades de advogados. Devemos representar à volta de 6.000 advogados inscritos nas sociedades. E já representamos um volume de negócios que deve andar à volta dos 550 milhões de euros. E nesse universo, vocês conseguem abranger todo o universo societário ou ainda há algumas que ficam naturalmente fora e são muito relevantes ou se já têm praticamente todas? Se olharmos para o que está na Ordem dos Advogados, no site da Ordem dos Advogados, que há 1.300 ou 1.400 sociedades de advogados, é obviamente que não. Eu penso que devemos representar a maioria das sociedades ativas em Portugal. Temos uma boa representação no Norte, uma boa representação aqui em Lisboa. Estamos a procurar ainda obter algumas inscrições de outras zonas do país, mas fundamentalmente as sociedades de advogados mais representativas e verdadeiramente sociedades de advogados e não aquilo que era a sua origem, que são colegas que se juntam num escritório e partilham despesas. Penso que representaremos claramente
a grande maioria das verdadeiras sociedades de advogados em Portugal. De todos os tamanhos. Nós temos desde sociedades familiares, marido e mulher, com os filhos, até as maiores sociedades portuguesas e estrangeiras que exercem a sua atividade em Portugal. Mas vocês também têm essas sociedades de, no fundo, repartição de despesas, não? Também algumas também serão. Também as incluem. Mas desde que estejam registadas como sociedades de advogados na ordem, podem aderir. Não são excluídas. Não são. Podem aderir à ASAP. Já agora, só por curiosidade, vocês têm alguma noção dessas 1000 e tal inscritas na ordem, as que não estão associadas, de que tipo é que são? São aquelas de mera partilha ou são verdadeiras empresas? Eu acho que verdadeiras empresas talvez não sejam, não tenho muita noção disso. Ainda, por exemplo, fizemos agora um seminário no Porto para os nossos associados do Norte, que tivemos casa cheia na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica, e várias dos presentes ainda não eram nossas associadas, ainda não são, têm vindo agora a pedir a sua inscrição, e há algumas delas que são verdadeiras sociedades de advogados e que ainda não estão inscritas. Estamos a fazer esse trabalho para que possamos ter e representar a voz real das sociedades de advogados em Portugal. E vocês conseguem ter a percepção da organização da sociedade quando admitem a inscrição? Nós temos, por exemplo, já fizemos 3, agora ainda o mais recente foi agora quando fizemos 20 anos, fazemos um grande inquérito às sociedades de advogados em Portugal, está aliás no nosso site, os resultados com a CESOP da Católica, e são inquéritos bastante profundos, há quem se queixa até de ter perguntas a mais, mas é muito relevante porque consegue-se ter realmente uma visão muito profunda do que são as sociedades de advogados em Portugal. O número de associados, o número de sócios, que tipo de organização é que têm, a que práticas de direito é que se dedicam, se têm estruturas de apoio, que tipo de estruturas de apoio, que tipo de sistemas informáticos, é bastante completo. É bastante completo e dá-nos realmente uma ideia e a evolução nestes 3 inquéritos é brutal. Mas o que se tem vindo a verificar desde o primeiro inquérito que foi feito em 2013 até agora, no fundo, num espaço de 10 anos, a evolução foi enorme, principalmente em número de advogados. E qual é que foi essa evolução em número? Em número de advogados é brutal. Em número de advogados, a maior sociedade no primeiro inquérito, em 2013, estava ali perto dos 100 advogados, hoje andamos perto da maior sociedade portuguesa, ultrapassa os 300 advogados. Os 300? Eu já ouvi falar em números a rondar os 500, 600, sim. Será real? É com as equipas de apoio, não é? Pronto, com aquilo que se chama os business service, isso já se chega a isso. Agora, em termos de advogados, ultrapassam os 300, mas e já é uma para Portugal é uma dimensão bem razoável. Não é? E relativamente à forma como, se alguém se quiser e nos esteja a ouvir e que se quer inscrever na ASAP, o processo é fácil, há a possibilidade de ser rejeitado? É muito fácil, é rejeitado só se não for para a sociedade de advogados, é escrita na ordem. Se o for, não há razão nenhuma para ser rejeitado, é com os braços abertos que acolhemos os nossos colegas na nossa associação. E agora, voltando à questão que foi já referida da multidisciplinaridade, não vamos já falar da questão do estatuto, mas uma vez que falámos, qual é que é a vossa posição em relação à multidisciplinaridade? O que é que vocês acham desta alteração? Não temos nenhuma posição contra. E, aliás, tivemos o cuidado neste último inquérito, em que a questão já estava a ser discutida na opinião pública, de formular a pergunta aos nossos associados, o que achavam das sociedades multidisciplinares, e uma larga maioria, 60 e tal por cento, 65% ou o que foram favoráveis, e os votos contra, nem houve muitos, foi mais não oposição, digamos assim. No fundo, vamos ver, elas já existiam há muito tempo em Portugal, não é? Sim. E achamos muito bem que elas sejam reguladas, não é? Porque o pior que pode acontecer é as coisas existirem sem regulação
e estarmos aqui num limbo, numa situação de quase patrocínio ilícito, em que não se percebe muito bem se são auditoras, se praticam atos próprios da advocacia, enfim, cada vez menos, mas na altura ainda eram alguns, enfim, sem um estatuto totalmente reconhecido. Agora estão regulados. E é suficiente o que existe, na vossa opinião? Eu acho que o tempo dirá se é suficiente ou não. Eu acho que podia ser, aliás, como todas estas alterações feitas à pressa, eu acho que podia ter sido melhor. Nós temos exemplos pela Europa fora em que a situação foi mais bem regulada. E quando se diz, quando se fala das sociedades multidisciplinares, a questão fundamental é realmente a verificação da deontologia profissional dos seus membros, é a verificação dos conflitos de interesse, e isso, esta lei limitou-se quase a reproduzir o que estava na diretiva serviços, sem lhe aportar nenhuma mais-valia, digamos assim. E por isso eu acho que vamos ter que ver como as coisas correm, e temos exemplos muito diversos pela Europa fora, até começar logo aqui em Espanha, onde as principais sociedades não adotaram o modelo das sociedades multidisciplinares, embora nas 10 principais sociedades de advogados, quase metade sejam sociedades multidisciplinares, mas vindo das auditoras. Mas parece-lhe que, já disse agora que em Espanha isso não aconteceu, mas parece-lhe que em Portugal haverá uma apetência das maiores sociedades pela multidisciplinaridade ou não? Inicialmente não havia. Quando discutimos estes temas, e aliás até no ano passado, quando tivemos o nosso encontro anual, que fazemos sempre em setembro, outubro, voltámos a discutir este tema, e aliás uma discussão bastante acesa, e não havia muita apetência pelas sociedades, até diria as maiores sociedades de advogados em Portugal. O que as está, neste momento, a fazer mudar de opinião é a questão fiscal. Infelizmente é a questão fiscal. Pura e simplesmente a questão fiscal. Sabemos até, por exemplo, que uma das nossas associadas já formalmente requereu à autoridade tributária um parecer no sentido de averiguar qual seria a forma que a autoridade tributária olha para as sociedades multidisciplinares e para o artigo 6º do Código do IRC, até para se ver exatamente qual é o nível de substância que as sociedades multidisciplinares terão de ter. Ou seja, se basta, por exemplo, numa sociedade de 100 advogados, se basta um contabilista para passar a ser verdadeiramente uma sociedade multidisciplinar. Ou seja, criar um elemento de multidisciplinaridade. Ou se é preciso algo mais de substância para que isso aconteça. Vamos ver qual é a resposta da autoridade tributária. Eu penso que a resposta irá influenciar grandemente algumas decisões. É normal. Mas é pena, como disse, é pena que a questão fiscal não seja neutra e esteja a impelir sociedades que no seu sentir próprio não tinham nenhuma intenção de mudar e que podem vir a fazê-lo apenas por esta questão. Pela questão fiscal. Ou seja, sim, isso pode e faz algum sentido que seja assim. Eu tinha aqui visto que um dos grandes objetivos da ASAP seria aproximar mais as sociedades de advogados, os sócios, os colaboradores, visando o intercâmbio profissional. No fundo, como é que vocês realizam esta vossa missão? Quais são as atividades que anualmente, por exemplo, vocês fazem para se aproximarem daquilo que querem ser? Nós temos uma presença semanal junto das nossas associadas, em que enviamos às nossas associadas todas as sextas-feiras um relato das questões mais importantes que nessa semana aconteceram em termos que possam influenciar ou ter algum efeito sobre a vida das sociedades de advogados. Realizamos vários seminários por todo o país, como disse, ainda agora tivemos no mês passado no Porto um seminário com uma elevada participação. Fazemos o nosso encontro anual,
que normalmente costuma ser no Centro Cultural de Belém, em setembro e outubro de cada ano, e depois fazemos muitas outras iniciativas que vão acontecendo, por exemplo, quando foi agora estas alterações legislativas, tivemos uma enorme intervenção junto da Assembleia da República, junto do Governo, junto da Ordem dos Advogados, junto da Presidência da República. Fomos um dos que pediu ao Sr. Presidente da República que promovesse a declaração de inconstitucionalidade da preventiva das propostas que estavam a ser discutidas na Assembleia e que foram aprovadas na Assembleia. Infelizmente, como sabemos, o Tribunal Constitucional não foi dessa opinião, mas o Sr. Presidente foi, o Sr. Presidente da República, o que, de qualquer forma, nos deixa aqui algum conforto. Mas não iremos continuar, obviamente, tentando que as propostas sejam melhoradas, não é? Porque, como estão, achamos muito negativas. Como é que vocês olham para essas alterações e se vocês pudessem alterar, o que é que acham que tinha mesmo que ser alterado? Eu acho que há pelo menos 3 ou 4 grandes alterações. Uma delas, nos estatutos, a criação daquele órgão de supervisão sobre todos os órgãos da sociedade, constituído por maioria de não-advogados, parece-nos completamente espúria, no meu entender completamente inconstitucional, violando a autonomia das ordens profissionais. Enfim, não foi esse o entendimento para já do Tribunal Constitucional, mas não quer dizer que no futuro não possa evoluir. Mas esse parece-nos claramente algo a mudar. A questão dos estágios profissionais acho que pode ter sido uma excelente ideia, mas a sua consagração acho que tem o efeito completamente contrário. Como é que vocês olham para essa situação? Nós estamos muito preocupados com isso. Todas as nossas associadas têm vindo a pensar como podem aumentar o número de estágios oferecidos, até porque eles agora são mais curtos, e por isso vai haver maior rotação, e por isso temos, mas enfim, não temos qualquer capacidade mínima de abranger o número exorbitante é isso que eu queria perguntar. de estagiários que se inscrevem nos vários conselhos regionais, não é? Pronto. Devo dizer que tomámos uma outra iniciativa, de tal forma esta questão nos preocupa, que foi, tivemos já reuniões com a Confederação da Indústria Portuguesa, no sentido de tentar encontrar formas de juntar as empresas associadas à CIP e à IP e à IP, no sentido de poderem permitir que não é terem, eles não são eles que oferecem estágios, mas os colegas advogados poderem ter algum apoio junto dessas empresas para poderem arranjar estágios para os nossos essa colegas jovens. Obviamente que ainda está num trabalho ainda muito inicial, porque temos que ver se não há aqui nenhuma distorção da concorrência, se não há aqui nada, mas a AIP e a CIP e a AIP acharam uma excelente ideia, porque os seus associados também precisam de apoio jurídico, por isso juntava-se aqui as duas situações. Mas veja, é algo que estamos a ver com preocupação, porque face à evolução do valor remuneratório mínimo que a lei fixa, achamos muito difícil conseguir encontrar estágios para todos os que o queiram, não é? A ideia é também outra questão que já pedimos à Sra. Ministra da Justiça, ainda vamos estar com ela também para a semana, onde vamos insistir novamente, é que o IFP possa, por exemplo, no ativar.pt, que é um programa que tem para estágios profissionais, alargá-lo aos estagiários da advocacia, coisa que hoje em dia... Teria que alargar 3 meses também. Teria que alargar, obviamente, no fundo teria que ser feito ali um ajuste necessário para que isto pudesse ser incluído, não é? Temos que encontrar aqui alternativas. Mas antes de passarmos aos outros pontos do Estatuto, mas eu gostava de lhe perguntar, como é que a ASAP vê
e considerando que a advocacia em prática individual tem mais de 80% do total do número de advogados em Portugal, e considerando também que os estagiários, essencialmente, até agora, faziam estágios na prática individual, como é que encara esta renovação que se calhar deixa de se fazer, pelo menos na parte da prática individual, e havendo até quem já diga que a prática individual estará condenada a reduzir-se muito porque deixa de ter uma renovação, porque se deixa de haver estágios na prática individual, ou as pessoas vão para, como disse há pouco, e referiu essa ideia que me parece boa, que é, no fundo, serem in-house, em empresas, ou então em sociedades. Portanto, há uma parte da advocacia que pode vir a definhar por falta de estagiários, ou não? Eu acho que vai sempre haver espaço para toda a gente. Mas nem é nesse Sendo ponto, uma profissão como é que liberal, se faz o estágio? eu acho que há Mas sempre. é mais como é que se faz o estágio. Eu acho que vai ter que ser encontrar uma solução. Mas com o atual panorama, como é que vocês acham, o que é que vocês acham que vai acontecer? Há alguma dificuldade nos jovens em encontrar estágios, isso não tenho dúvida nenhuma. Pronto, vai haver uma maior dificuldade, vai haver uma maior luta pelos lugares disponíveis. Exato. E por isso não vejo nada de bom. Mas por isso é que eu acho que é uma das matérias que claramente este Governo devia olhar com cuidado para tentar encontrar aqui uma solução. Eu acho que a forma mais simples era realmente encontrar um regime dentro do IFP que permitisse... Mas seria, na vossa opinião, deveria ser um regime aberto a todos os advogados ou deveria ter alguma condicionante, como se ouviu falar o Partido Socialista na parte final do último governo? Eu cheguei a ouvir a possibilidade dessas bolsas, mas condicionadas a uma espécie de apreciação prévia de carência económica ou de dificuldades económicas. Não, eu acho que tem que ser geral. Geral? Eu acho que tem que ser geral. Tem que ser geral. Senão, lá está, criamos aqui discriminações muito difíceis. E já há muitas, já há demais. Sim, eu creio que sim. Já há demais. Eu creio que sim. Eu queria também perguntar-lhe, se para além dos pontos que referiu, se o estatuto, para além do conceito de supervisão e do estágio, lhe merece, pelo menos, mais algum reparo, se quisermos, a traço grosso. Eu acho que, por exemplo, os atos próprios também não foram bem tratados. Não é? Como é que pensar que os atos próprios, os verdadeiros atos próprios, ficam reduzidos ao mandato judicial? Não é? É olhar para o nosso estatuto, para o nosso serviço e vê-lo de uma forma extraordinariamente restringida. Quer dizer, é olhar já numa fase em que o mal se fez e vamos a tribunal tentar consertá-lo. Então, onde é que está a política preventiva do serviço jurídico? Onde está a ideia de que evitar os problemas através da consulta jurídica? É fundamental a consulta jurídica. E atribuí-la a um mero licenciado em Direito, atribuí-la a funcionários da administração pública, por melhores que sejam, atribuí-la, enfim, hoje a uma pluralidade de entidades, nas sociedades multidisciplinares, nas consultoras, nas auditoras, por aí fora, é um bocadinho podermos entrar aqui em situações muito complicadas, em que a consulta jurídica é apenas formal e não representa realmente a prevenção do conflito. Isso desaparece, a prevenção do conflito. E por isso, tirar a consulta jurídica do verdadeiro ato próprio do advogado, acho que foi das piores medidas que foram tomadas. Pode-se falar em liberalização que se quiser, mas a liberalização em profissões reguladas tem sempre limites. E, claramente, aliás, as diretivas europeias, mais uma vez, referem isso mesmo. Outros Estados-membros fizeram-no com calma, ponderação e cuidado com o acesso à justiça, que é o que estamos a falar. E Portugal não. Portugal fez-o à pressa, fez à bruta, fez com uma faca enfiada nas costas, toma lá os 1.000 milhões do PRR se fizeres isto. Isto não são formas de legislar, claramente, não é? E para além dessas temáticas, o Estatuto, há mais alguma coisa que o preocupa? O resto são pormenores. São pormenores, mas eu acho que estes são claramente matérias que necessitam de ser regulados.
Relativamente, não ao Estatuto, mas há uma parte do Estatuto que eu queria saber a sua opinião, que tem a ver com o desaparecimento da norma sobre publicidade. Porque, de facto, ela havia e não existe mais. Já li, já analisei também a questão, naturalmente, não vou expressar a minha opinião, não é para isso que eu aqui estou, mas já ouvi de tudo. Ou seja, que agora tudo é possível, e outros que dizem que não, porque ainda há dignidade da profissão, etc., e por isso tem que haver limites. Qual é que é a vossa opinião sobre isto? Sinceramente, achamos que aquilo que estava no Estatuto da Ordem era mau. Pronto, eu acho que se devia evoluir. Nós tivemos uma larga discussão sobre isso e bastante profunda também no nosso último encontro nacional, em que saiu mais ou menos uma posição em defesa da atitude que a CRBE tomou, ou seja, que a Confederação das Ordens Profissionais Europeias adotaram nessa matéria, que eu acho que faz bem a quadratura do círculo. Ou seja, garante a dignidade da profissão, mas não limita extraordinariamente a publicidade. Porque, mais uma vez, o que verificamos é outras entidades que exercem a profissão cada vez mais nos nossos regimes jurídicos têm liberdades que nós não temos. E criar aqui situações de desigualdade é o pior que pode acontecer. E eu diria, há mais coisas com que nos preocupemos do que essa, desde que haja um mínimo de dignidade profissional. Claro. Não é como na América, estar ali à saída de um funeral a distribuir cartões, ou no hospital, ou quando se vê um acidente de carro lá ir a correr imediatamente a correr, quer dizer, obviamente isso não é a advocacia, mas entre um ponto e outro, entre o 8 e 80, há um muito caminho que podemos percorrer. E como digo, a posição que as ordens profissionais europeias tomaram parece-nos perfeitamente equilibrada. Há um tema que também tem a ver... Mas devo dizer já agora que falou desse tema... Diga, claro. Já não é questões materiais, mas questões formais destas alterações estatutárias são enormes. Quer dizer, há situações em que vemos que alguém se esqueceu de um artigo de repente no meio, falar logo da inscrição das sociedades de advogados. Numa parte do diploma desaparecem, noutra parte ainda de repente aparecem lá. Quer dizer, não se tem noção, afinal, de onde é que a gente está. As sociedades multidisciplinares inscrevem-se obrigatoriamente e as sociedades de advogados não tem sentido nenhum. Por isso, há claramente que fazer uma limpeza também. Pelo menos ajustes formais nas leis que foram. E diga-me uma coisa, como é que há um tema que já vem há muitos anos e que, provavelmente por não ser dos mais populares, não tem vindo a ser regulamentado, mas eu gostava de saber como é que vocês olham para isto, que é a questão do domicílio. O que é que vocês acham se deve ou não haver essa regulamentação? No fundo, levanta-se a questão porque se fala que existem pessoas, colegas nossos, que recebem nos cafés, em carros. Acha que deve haver essa regulamentação? Acha que deve continuar tudo como está? Eu devo dizer que isso não é uma questão que nos preocupa nós, sociedades de advogados, não é? Claro. Como, por exemplo, as questões que a Sra. Bastonária, quando quase logo a seguir a ter tomado posse, fez uma diatribe contra as sociedades de advogados, dizendo que eram muito maltratados os associados nas sociedades de advogados. Eu tive a oportunidade, e penso que esclarecia, e a Sra. Bastonária já compreendeu e pediu desculpa, mas realmente nas sociedades de advogados deve ser os sítios onde mais bem são tratados, onde a lei da maternidade e da paternidade são completamente respeitados, onde o direito a férias existe, onde ninguém se vai embora da sociedade sem ser devidamente compensado. Tudo isso tratado desde há muitos anos, sem precisarmos de lei nenhuma, por autorregulação. Nós temos um código de deontologia de todas as associadas da ASAP, desde há muitos anos, que está também publicado no nosso site, que tem isso tudo regulado, tudo. E é seguido. E é seguido. Todas as nossas associadas seguem isso. Ninguém, até hoje, teve qualquer razão de queixa. Porque é que acha não é aqui, não é nas nossas associadas
e aqui, como digo, são mais de 6.000 advogados que estão neste regime, que terão qualquer problema nestas matérias. Porquê que acha que se criou essa percepção? Porque, de facto, é uma percepção que tem vindo a ser alimentada por alguns setores da advocacia, não os das sociedades. Não é nestas sociedades. Não sei onde serão. É porque, de facto, e disse bem, foi uma das grandes afirmações da Sra. Bastonária assim como o posse, e que, pronto, já vi que já foi esclarecido, e acho que isso é muito importante. Agora, passando mais a uma questão diretamente relacionada com as sociedades de advogados, que tem a ver, como é que vocês acham que as sociedades de advogados podem contribuir para a melhoria da justiça, e qual é que é o vosso papel enquanto ASAP, quer enquanto ASAP, quer enquanto as vossas associadas, o que é que vocês podem fazer para contribuir para uma melhor justiça? Eu acho que tenho aqui, posso dar um contributo pessoal importante nessa matéria, na medida em que eu fui 18 anos advogado em prática individual, escritório na Baixa, aqui na Baixa de Lisboa, e por isso mesmo ali, Rua de São Nicolau, e perto da Boa Hora, e agora já estou há 20 anos nesta sociedade, por isso quase metade da minha carreira profissional como advogado em prática individual e metade como advogado inserido em sociedade de advogados. Eu acho que há sempre, como disse, espaço para todos. Há de haver sempre advogados em prática individual, há de haver sociedades constituídas de todas as variadas formas. Agora, o que se verifica, e é isso que fez cada vez crescer mais as sociedades de advogados, e aliás proliferar as sociedades de advogados, o que se tem vindo a verificar nos últimos anos não é só o crescimento das sociedades de advogados existentes, mas é também a criação de novas sociedades de advogados. Gente nova até, que sai das sociedades e criam outras sociedades para também desenvolverem a sua atividade profissional. Cada vez vemos mais também sociedades estrangeiras a implantar-se em Portugal. E porquê? Porque realmente o mundo está cada vez mais difícil. A legislação é uma coisa perfeitamente louca de alterações, de especialidades e subespecialidades, e é impossível a um advogado em prática individual, a não ser que seja muito especializado numa determinada área, ou então muito generalista, poder desempenhar um papel ao seu cliente de forma o mais eficaz possível. Por isso, a especialização envolve claramente cada vez mais o exercício da atividade em sociedade, para permitir dar um serviço jurídico de excelência ao cliente, que é o que é preciso dar. Nós hoje, em Portugal, estamos claramente ao mesmo nível do Reino Unido, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, dos melhores. As nossas sociedades de advogados têm um serviço de excelência. Isso é reconhecido internacionalmente, mesmo quando há essa atribuição de prémios internacionais. Normalmente aparece sempre, pelo menos na shortlist, mas muitas vezes na atribuição dos prémios, sociedades portuguesas, o que só nos deve alegrar por essa realidade acontecer. Mas é isto, fundamentalmente, porque é inviável. Eu ainda me lembro, quando comecei a atividade, andar nos diários da República a recortar as alterações aos códigos e depois colar nos códigos, ou ter umas fichinhas de jurisprudência. É impossível isso hoje em dia, mesmo obviamente, com a evolução informática e digital que há, e hoje as buscas já não têm nada a ver com o que era antigamente, tínhamos que ir aqui à Ordem dos Advogados procurar nos apêndices aos Diários da República, etc., ou no Boletim do Ministério da Justiça. Hoje, obviamente, está muito mais facilitado, mas é impossível para eu desempenhar a minha atividade a um cliente correta, de acordo com a melhor legislação e doutrina e jurisprudência. Eu tenho que ser especializado, eu tenho que saber que naquela minha área eu sei o suficiente para aconselhar da melhor forma ao meu cliente. E isso um advogado em prática individual já não consegue. Infelizmente, já não consegue.
ou por isso, como digo, ou se torna especializado só numa específica matéria e só tem clientes nessa específica matéria, ou então é muito generalista e tem, enfim, uma clientela também muito dispersa. Mas se quiser realmente fazer esse serviço hoje de excelência, só o consegue. E por isso é que eu mudei também, só o consegue nas sociedades de advogados. Ou então criando uma rede que o apoie, sem ter ainda a vinculação Sim, societária. pode não ter essa vinculação, mas precisa ter essa rede, não é? Isso eu concordo. A necessidade de uma rede. A necessidade de uma rede. Quando estava numa escritório na Baixa, era eu que mudava as lâmpadas quando se fundiam. Obviamente, ao fazer isso, não estou a fazer outras coisas, claro. Não é? Não é possível, não é possível. E hoje em dia também temos que pensar que os clientes têm uma outra postura e corretíssima face ao advogado, é que pedem excelência. E por isso, se nós cometemos um erro, claramente por negligência, nem me passa pela cabeça que seja de outra forma, obviamente tem que ser responsabilizado o colega, e por isso, para evitarmos tudo isso, temos que ter um cuidado muito especial. Isso é uma questão curiosa, porque tem a ver com a forma como eu também gostava de saber que vê o futuro das sociedades de advogados, porque de facto essa dicotomia entre a prática, por um lado eu gostava de saber como é que acha, se é que acha que isso é possível, como é que se pode estabelecer uma ligação entre a prática individual e as sociedades de advogados, no sentido, naturalmente, de haver algum apoio das sociedades de advogados ou outro tipo de ligação que permita beneficiar a prática individual. Mas também a evolução das sociedades de advogados. Uma das coisas que se fala muito, e estamos a ver muito o fenómeno das boutiques, no sentido de dar um atendimento mais personalizado e fugir à despersonalização que muitas das vezes se diz que existe nas sociedades de advogados. Como é que vê esta dicotomia entre personalização e dimensão, que é no fundo o que está em causa? Como é que acha que vai ser o futuro das sociedades de advogados também? Eu acho que vai evoluir de todas as maneiras possíveis. Tudo depende um bocadinho do que é que cada colega, olha para a sua profissão e vê o que é que quer fazer e qual a melhor forma de prestar os seus serviços de excelência ao cliente. Como diz, vê-se cada vez mais a criação de pequenas sociedades que eventualmente ou evoluem ou não evoluem para sociedades globais de todos os serviços. Há muitas que não o fazem e que ficam apenas adstritas a uma área, e verifica-se isso cada vez mais. E depois muitas vezes vivem em rede, não é? E mesmo as sociedades que oferecem todos os serviços jurídicos, muitas vezes há um determinado serviço que não oferecem e que vão falar. É comum falar, ou muitas vezes, por exemplo, até por conflitos de interesse, vão contactar com um advogado em prática individual, porque um advogado em sociedade poderá depois haver aqui também um problema de concorrência. É tanta gente que pode haver. Por isso, um advogado em prática individual para poder desempenhar esse serviço, e isso verifica-se muito. Eu próprio, muitas vezes, já fiz isso com colegas que conheço bem em prática individual na minha área. E entre sociedades é comum a colaboração em projetos mais, diria, maiores? Ou se é que se pode dizer isso, considerando a dimensão de algumas. Mas isso é comum, ou não? Verifica-se já muito com sociedades internacionais e sociedades nacionais, não é? Há vários projetos de uma dimensão de tal monta que, até para nós, sociedades nacionais, podermos estar nelas, temos que estar acompanhadas de uma daquelas sociedades de mais de 1.000, 2.000 advogados. Porque realmente as equipas que são necessárias para alguns desses projetos são da ordem das 20, 30 pessoas a dedicarem-se a tempo inteiro a um determinado projeto. Entre sociedades nacionais isso verifica-se menos, devo dizer. Verifica-se menos, porque apesar de tudo, primeiro aqui os projetos não são dessa dimensão e por isso as sociedades que são capazes de o fazer, há em Portugal sociedades desse calibre, e por isso não há essa necessidade. Às vezes o que acontece entre boutiques, por exemplo, sociedades mais pequenas que precisam realmente de ir a um projeto de uma maior dimensão, não têm essa capacidade e juntam-se a outras sociedades também do mesmo género
para poder ir a um projeto desses, não é? Por exemplo, em concursos públicos, é o caso mais típico. Mas devo dizer que é pouco. É pouco, não é? Se verifica. E diga-me uma coisa, vocês têm várias comissões, marketing, IT, RH, fiscal, elas servem para quê? No fundo, servem, sem pôr em causa o direito da concorrência, que isso fique muito claro para quem nos está a ouvir, mas para falarmos um pouco sobre essas matérias. Todas essas matérias têm evoluído de tal forma que é muito difícil estar cada um no seu local a pensar sozinho. No fundo é um fórum de debate, é um fórum de debate. É um fórum de debate que depois normalmente levam temas aos encontros nacionais ou seminários. Algumas dessas comissões até já se autonomizaram em associações próprias, como por exemplo o IT for Law, que começou como uma comissão da ASAP e hoje em dia é uma associação própria com quem colaboramos. Que aliás é uma coisa, devo dizer, aqui em parênteses, nós colaboramos muito e temos protocolos com várias associações de advogados de áreas de prática específicas, o direito europeu, o direito contencioso, o direito penal, o fórum penal, etc. Temos várias, aliás também com os jovens advogados, temos várias parcerias para podermos estar, para não haver, por exemplo, os brasileiros com quem, que é a CESA, que têm isso como comissões muito fortes dentro de si. Mas isso já começou há dezenas de anos atrás, nós fizemos 20, eles fizeram 40, quase 50 anos. E não é esse o nosso objetivo. Mas essas comissões é exatamente para isso, para haver um fórum de debate, para podermos ver as novidades que há, as formas como lá fora se desenvolvem determinados aspectos, e é para isso. Claro. E quando falam no lá fora, o lá fora também implica estabelecer parcerias, por exemplo, com os PALOPs ou com outros países europeus, ou não? É só o Infelizmente ainda não temos nos países de expressão portuguesa realidades muito desenvolvidas no âmbito das sociedades de advogados, mas algumas já começam a ter. Nós temos protocolo com a CESA e temos protocolo com Macau. Dos restantes países temos muitas conversas regulares com as ordens dos advogados respectivas, porque não têm ainda uma realidade suficientemente forte de sociedades de advogados, embora algumas delas, por exemplo, já tenham legislação específica para esses efeitos, como Moçambique ou Angola, mas não têm ainda suficiente número para poderem constituir assim associações, mas nós estamos a apoiá-las para que um dia isso seja uma realidade. E tenho que lhe perguntar naturalmente também, em relação à Ordem dos Advogados, e nomeadamente aqui ao nosso Conselho, o que é que vocês veriam com bons olhos, ou o que é que seria possível realizar em conjunto, por exemplo? Nós tivemos já a oportunidade de estar com a Sra. Bastonária, como aliás com todos os bastonários anteriores. Eu comecei agora o meu segundo mandato, por isso já vou com 3 anos e pouco neste desafio, e por isso já tivemos aqui pelo menos 3 bastonários, o fim do Guilherme, o Leitão e agora a Sra. Bastonária, e sempre procuramos ter uma atuação concertada, uma atuação colaborante naquilo que diz respeito às sociedades de advogados, e não vamos para além disso, é esse o nosso escopo. E por isso nessa matéria damos o nosso contributo e estamos à disposição da Ordem, quer da Ordem Nacional, quer dos Conselhos Regionais. Por exemplo, este seminário que fizemos no Porto foi em colaboração com o Conselho Regional do Porto e com o seu congénero lá, que foi o nosso orador num dos painéis. E por isso estamos totalmente disponíveis para dar o nosso contributo, dizer quais são as nossas preocupações, como é que podemos ajudar como sociedades de advogados no exercício da atividade da profissão. Como é que vocês veem a inteligência artificial e os desafios que ela levanta em relação às sociedades de advogados? Eu já ouvi um sócio de uma sociedade de advogados a dizer-me uma coisa que eu não tinha pensado, e confesso, depois comecei a pensar mais no assunto, que era a forma como a inteligência artificial pode entrar numa sociedade de advogados
também pode contribuir para suprir algumas das lacunas que, por exemplo, falou em relação à advocacia em prática individual, mas pode também conduzir, em alguns casos, a uma redução da dimensão de algumas sociedades de advogados. Como é que vê isto, estas questões? O que se tem visto, vamos lá ver, eu acho que a inteligência artificial dos serviços jurídicos está no seu início. Como em tudo, há sempre uma ideia melhor que a outra, que de repente aparece e que vai fazer esquecer todas as anteriores, e entretanto lá foram mais uns milhares de euros num programa informático. Sim, porque têm feito avultados investimentos, não tem? As sociedades principais e de maior dimensão, que têm capacidade de investimento, têm feito já investimentos muito relevantes. Quando começou isto há já alguns bons anos atrás, inclusivamente desenvolveram-se soluções informáticas existentes no estrangeiro apenas em língua inglesa, no sentido de as adaptar à língua portuguesa. E por isso foram investimentos muito grandes. E, entretanto, estes já desapareceram e apareceram outras soluções informáticas, agora com inteligência artificial generativa, etc. O que me parece é que está tudo muito no início, é muito relevante, principalmente como motores de busca ultra sofisticados, ou seja, quando, por exemplo, numa due diligence que se tem que realizar, é preciso verificar milhares de documentos com dezenas de pessoas, pronto. Um bom sistema informático desses faz aquilo em segundos, no máximo em minutos, poucos, e rapidamente e bem. Por isso, e o advogado tem apenas que, obviamente, e deve fazê-lo, verificar se está tudo uma análise final. Pronto. Porque eu acho que o pior que pode haver é os deslumbrados. Ou seja, agora é que já não é preciso advogados para nada, isto carrega-se de uma tecla, tal como se vai à internet ver, dói-me aqui um bocadinho no braço, o que é que o Dr. Google, o Dr. Google me vai dizer, não é? Sim. E às vezes saem coisas perfeitamente indescritíveis, não é? Claro. Perfeitamente indescritíveis. E por isso é preciso muito cuidado com isso. Mas por exemplo... agora, que isso é o futuro e que isso vai ser muito importante, agora ainda está muito no início. Por exemplo, a questão de discussão, que temos verificado nos vários programas que existem e que já muitas sociedades adotaram, é aprender a fazer a pergunta. É as prompts. Exatamente, aprender a fazer a pergunta. Já há livros sobre isso. Uma pergunta mal feita dá uma resposta errada. Sim. Pronto. E isto é fundamental. É verdade. Mas em relação à inteligência artificial também há duas questões que eu lhe queria colocar. Não teme que a questão de haver um sistema que, como é o da aplicação da inteligência artificial em escritórios de advogados, possa contribuir para uma maior fragilização em termos de segurança informática, ou acha que não? Acha que o investimento que está a ser feito... O investimento está a ser feito em duas ordens de medidas. Nessas medidas de inteligência artificial para melhorar o serviço ao cliente, mas no outro lado, e ao mesmo tempo, e às vezes com investimentos até superiores, em cibersegurança. Porque é fundamental, cada vez mais. Os clientes confiam-nos os seus dados pessoais. Dados sensíveis. Tudo dados sensíveis. Não podemos pôr em causa o nosso cliente. Isso é fundamental. E por isso o investimento em cibersegurança é cada vez maior. E tem sido fácil combater, enquanto sociedades de advogados, enquanto ASAP, os ataques que têm sofrido? Não. Todas as nossas sociedades têm ataques diários dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Dá algum trabalho. Mas há outro tema, há um que temos que falar sempre, mas deixamos para o fim, mas há um tema que me tem preocupado enquanto Presidente do Conselho Regional de Lisboa, até porque tem criado, como se fala muito hoje em dia, uma percepção de alguma falta de transparência, é a questão da arbitragem. Eu gostava de saber como é que a ASAP encara as acusações de falta de transparência nas arbitragens, considerando que muitas das arbitragens, aliás, eu diria a maioria, são feitas no seio das sociedades,
de uma forma ou de outra, não interessa a forma como são realizadas, mas há uma ideia que tem vindo a ser falada muitas vezes, até já foi objeto de discussões parlamentares e tudo mais, como é que é possível milhões serem objeto de arbitragens que depois não são públicas. Como é que vocês olham para esta questão que, de facto, em termos de transparência, tem havido uma acusação de falta dela? Bom, temos que aí dividir as arbitragens, não é? Arbitragens entre dois privados, é lá com eles. É um problema deles, basicamente. É um problema deles, Sim. eles é que sabem se querem tornar público, se não querem. Mesmo nas arbitragens entre privados, é possível publicitar as decisões, é uma questão deles apenas. Pronto. Normalmente não é público e a razão da escolha de arbitragem às vezes é por causa disso. Pronto. Para manter, no fundo, um litígio em segredo apenas entre as partes. Mas isso são os privados. Com damage control, quase. Exatamente. Isso é os privados. Ninguém tem que saber o que é que eles estão a fazer. Hoje em dia não é bem assim, porque há stakeholders que também têm direito a saber o que é que se está a passar. Mas, enfim, não vamos entrar muito por aí. Outra coisa é as arbitragens administrativas e as arbitragens fiscais. Pronto. Aí sim, aí a lei já foi alterada e a publicação das decisões é obrigatória hoje em dia, para efeitos até de eficácia das próprias decisões. Por isso ninguém consegue executar uma decisão se ela não estiver devidamente publicada. É engraçado que o legislador fez isso e só vários anos depois é que o Ministério da Justiça permitiu o acesso ao site para publicidade das decisões. Mas por isso a publicidade existe já hoje e as decisões são publicadas e são conhecidas, quer já há muito tempo nas decisões das institucionais, das arbitragens institucionais, mas também as arbitragens ad hoc. As arbitragens ad hoc também, obrigatoriamente, têm que ser publicadas para ganharem eficácia. Pronto. Por isso, nessa medida, a questão já não se coloca. Ora, o que eu acho que tem que o legislador, de uma vez por todas, decidir é se quer arbitragens ou não quer arbitragens. Pronto. Se acha que não quer arbitragens, tem que pensar muito bem em tornar mais eficazes os nossos tribunais. Não é possível, para termos uma situação em tribunal administrativo ou em tribunal fiscal durante 10 ou 20 anos e depois não permitir que esse litígio possa ser resolvido de uma forma muito mais célere em arbitragem. Sim, claro. E isso é incompreensível, não é? Principalmente não é também muito crível que esteja a pôr muitas dúvidas, por exemplo, a arbitragem administrativa, apenas porque num determinado momento perdeu alguma ação. Mas isso acontece também no tribunal. Também perde ações no tribunal. E não vejo questionar os juízes. Claro. E depois permitir, de uma forma extraordinariamente ampla, a arbitragem fiscal. Hoje em dia a arbitragem fiscal é muito mais aberta do que a arbitragem administrativa. O que acha que há essa diferença? Quando o ato fiscal é o ato administrativo por excelência, o ato da autoridade por excelência. E o Estado já permite a arbitragem fiscal de uma forma muito mais ampla do que a arbitragem administrativa. Porquê que acha que Eu essa penso diferença? que sim, porque pura e simplesmente o Estado reconhece que não tem capacidade nos tribunais fiscais. Exato. Infelizmente é isso. Exato. Infelizmente é isso. Quando é que as arbitragens ganham uma posição de relevo? Quando os tribunais começam a ficar completamente entupidos e sem capacidade de dar resposta. Hoje em dia, os tribunais administrativos e fiscais, os cíveis, apesar de tudo, vão andando, mas os tribunais administrativos e fiscais estão numa situação desesperada. Desesperada. Só os processos urgentes é que têm alguma possibilidade de ver a luz do dia num espaço minimamente razoável. Tudo o resto está na gaveta. À espera. À espera, à espera. Isso entronca com uma coisa que eu também lhe queria perguntar, que é como é que vocês olham, enquanto ASAP, para o desinvestimento na justiça, as elevadas custas judiciais e tudo o resto que se fala, que a justiça não anda, que é lenta, é cara. Ainda hoje ouvimos isso de manhã a senhora Ministra a dizer. Como é que vocês olham para isto? O regulamento das custas judiciais é uma coisa que anda para trás e para a frente, não é? Umas vezes fazem umas tabelas mais moderadas, outras vezes fazem umas tabelas não tanto moderadas, atribuindo alguma discricionariedade ao magistrado judicial para dispensar um pagamento de uma parte das custas. O que
tem acontecido, exceto nos últimos tempos. Nos últimos tempos temos começado a ver algumas decisões dos tribunais superiores que me preocupam, que são claramente contra uma relevação e dispensa de pagamento de parte das custas judiciais. O que começa a tornar as tabelas atuais claramente inconstitucionais. Porque uma coisa era, muito bem, elas podem atingir valores desmesurados, mas o senhor magistrado pode dispensar o pagamento e normalmente dispensavam. Quando os magistrados deixam de fazer isso, que deviam fazer, começa a haver aqui inconstitucionalidade, porque põe-se em causa pagar milhares de euros em tribunal, então, se calhar devíamos ir para a arbitragem. Claro. Mas, seja como for, é pôr em causa o acesso à justiça. Que deveria ser tendencialmente gratuito, porque é um direito fundamental. Com certeza, porque se põe em causa o acesso à justiça. E pôr em causa o acesso à justiça é acabar com o Estado de Direito Democrático. E isso não pode ser. Isso é um dos pilares fundamentais. Por isso, a Sra. Ministra realmente hoje disse que ia rever o regulamento das custas judiciais. Acho que sim. Agora fico preocupado, porque sempre que se mexe aí, pode ser para bem ou pode ser para mal. Vamos ver o que é que o Governo vai propor, mas acho que devia propor uma mudança no sentido de moderar as custas judiciais, porque é o fundamental. E dizer-se, mas quem não tenha meios pode sempre pedir apoio judiciário. Quem pode pedir apoio judiciário, quer dizer, tem que ser completamente indigente, não é? Sim. Porque com um mínimo de salário já não tem esse acesso ao apoio judiciário. Sim. E por isso não tem, ou seja, a classe média não tem acesso ao direito. Claro. É isso. Sim, é verdade. É verdade. É isso. Avançando para, que já estamos a aproximar-nos do fim, para a questão da CEPAS. Como é que vocês olham, enquanto ASAP, para o referendo e a possibilidade de opção, a possibilidade de integração, a possibilidade de reestruturação da CEPAS e, no fundo, permitir aos advogados escolher se querem um sistema ou se querem outro? Qual é a vossa opinião sobre isto? A nossa opinião também foi um dos temas do inquérito e maioritariamente foi a favor da manutenção da CEPAS e contra a posição que teve vencimento no referendo e, por isso, contra uma opção. Porque num leque e num âmbito tão pequeno como o português, muitas vezes se diz, mas os espanhóis fizeram isso. Os espanhóis são 4 a 5 vezes maiores que nós. Agora, num meio tão reduzido como o português, quer dizer, dar a possibilidade da opção, significa o fim da CEPAS. Então digam claramente que é o fim da CEPAS que querem. Que também não foi o que foi votado no referendo. Não foi votado. Por isso, eu como adepto claro e até ao fim dos meus dias da advocacia com previsão liberal, ir para a segurança social parece-me muito mal. Eu sou contra tudo que implique funcionalização da advocacia. Tudo. Então, para isso, vão para o outro. Vão para a administração pública, sejam juristas na administração pública, que é uma profissão tão digna como a de advogado. Agora, advogados não são. E se é assim, eu acho que nós nos devemos autorregular e não perder essa oportunidade de nos mantermos autorregulados com a nossa ordem, mas também com a nossa CEPAS. Agora, diga-me, e a CEPAS está bem como está? Não está. A CEPAS perdeu o seu tempo, tal como o antigo regime, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, perdeu a noção dos tempos, também a CEPAS, há muitos anos já, que perdeu a noção dos tempos. E então, quando teve a machadada em 2015 com a reforma, claramente ficou mais cara e com menos direitos. O que é um absurdo. Pôs em causa tudo o que é CEPAS e deu direito a isto que temos agora. Pronto. Deu direito ao que temos agora. Por isso, nós somos favoráveis, já o dissemos na Assembleia da República, já escrevemos sobre isso, que as sociedades de advogados estão disponíveis para ser parte da solução. E qual é que acha que pode ser a solução? Eu acho que há várias soluções. Eu acho que, primeiro, a CEPAS tem que evoluir para uma solução que permita a atribuição de outros direitos que não os assistencialista, que não apenas o de aposentação e reforma. Claramente, eu desde que entrei sempre tive isso, mas através daquela fórmula que a CEPAS tem um bocadinho ínvia, que é atribuir-nos um seguro de grupo. Pronto.
mas que significa pagar mais um bocadinho. Pronto, mas sempre tive isso. Agora, tem que evoluir para isso e depois tem que arranjar formas de receitas que lhe permitam manter e aumentar essa sua assistencialidade, como é óbvio. E por isso é que eu digo, as sociedades de advogados estão disponíveis para participar, até porque hoje tem uma situação que as pessoas que não estão nas sociedades de advogados não têm noção, mas, por exemplo, a autoridade tributária até hoje continua a contestar, apesar de imensa jurisprudência contra, continua a contestar que o pagamento de contribuições para a SPAs seja considerado um custo fiscal. Não faz sentido. Nenhum. Já há jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo a dizer que é um custo fiscal e a autoridade tributária continua a recorrer permanentemente até à última instância, sem admitir que isso está já firmado na ordem jurídica, o que é um absurdo. Mas por isso é preciso que isto se resolva, que nós possamos contribuir para a SPAS e que isso seja um custo fiscalmente aceitável. E a partir desse momento, obviamente, com isso resolvido, abre-nos aqui um leque de podermos contribuir. Já disse isso, já tive a oportunidade de dizer isso à direção da SPAS, que é uma posição que já tomamos na ASAP e entre as sociedades de advogados, mas obviamente não seremos a forma de alcançar as receitas que faltam. Vai ter que ser preciso encontrar outros mecanismos. E tem que ser uma discussão profunda com o Governo para ver onde é que é. Falava-se outra vez de voltar outra vez a ter uma parte das custas judiciais atribuídos, como no passado, como quando eu comecei, que era assim, da Procuradoria. Era a dispensa das custas e da Procuradoria. Mas, enfim, já... A direção da SPA já me disse que isso era pouco, que não era muito, mas enfim, é mais um bocadinho para ajudar, porque realmente vai precisar de aumentar o nível de receitas para poder aumentar o nível de despesas. E isso é fundamental. Como é que encara este litígio entre a SPAS e a Sra. Bastonário e o Conselho Geral em relação à coercibilidade? Acho um disparate, principalmente quando a SPAS já anunciou que tem medidas de pagamento em prestações a 180 meses. Eu já disse que era deixo de pagar e também vou por uma situação de pagar 25 euros por mês durante 180 meses. Não é? Eu acho que a SPAS também já não pode fazer mais. Se há colegas que não têm capacidade de pagar, eu acho que deviam também repensar um bocadinho se na verdade são advogados. Um advogado que não tem 250 ou 200 e pouco, não é? Que é o mínimo para pagar para a SPAS, acho que deve repensar a sua carreira. Outra, e são mesmo já as perguntas finais, outra das grandes críticas que é feita às sociedades de advogados tem a ver com uma sobrecarga dos associados com trabalho que conduzirá a situações de pressão, stress e eventualmente alguns problemas de saúde mental. Como é que este tema tem vindo a ser abordado, quer pela ASAP, quer pelas suas associadas? Com muita preocupação, devo dizer, com muita preocupação. Nós tivemos na origem, nós várias sociedades de advogados nossas associadas, e a ASAP também tem colaborado com a criação da Associação de Direito Mental. Aliás, até foi uma colaboradora minha, que é da direção da Associação do Direito Mental, e que tem feito um excelente trabalho de divulgação junto das sociedades de advogados e junto dos advogados em geral para essa preocupação e para a necessidade de criar mecanismos de prevenção e de reparação. Não é só na nossa profissão, eu acho que com os dias modernos que temos hoje e a pressão brutal que em qualquer profissão se exige, isso está a verificar-se. Numas mais, noutras menos, obviamente a nossa sendo uma profissão intelectual e com a pressão do cliente e de prestar o melhor serviço ao cliente, poderá eventualmente haver aqui ainda uma pressão ainda maior nesse sentido, porque não estamos só a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para o bem do cliente e ter que responder ao que ele necessita. Mas as sociedades estão a fazer um grande esforço. E que medidas concretas é que têm tomado? Através da participação nessa associação, em que temos tido vários colóquios para despertar as mentes nesse sentido, através de medidas que cada uma das sociedades, e agora falando um bocadinho, obviamente, das maiores sociedades, que têm maior disponibilidade para isso, financeira, para criar aqui mecanismos de melhor relação entre a vida pessoal e a vida profissional,
através da criação que a maior parte das nossas associadas já tem hoje em vigor, políticas de teletrabalho, políticas de dias de descanso suplementares, ou o dia do aniversário, ou uma sexta-feira, por isso já há várias medidas nesse sentido, e de apoio psicológico ou psiquiátrico quando necessário. Espero que seja só psiquiátrico e não psicológico, mas também nesse sentido. Por isso é uma preocupação que nós sentimos, é uma preocupação dos dias modernos, que não foge também aos serviços jurídicos, claro. Mas estamos claramente a apostar numa prevenção face aos nossos associados, que aliás muito prezamos e que sem eles nada era possível realizar. Duas perguntas finais. A primeira tem a ver com, a última vai demorar provavelmente mais algum tempo na resposta, mas há duas questões que me preocupam muito, que têm muito a ver com um chavão que é a unidade na diversidade. O que é isto? Como calculará, considerando que a advocacia tem tantas formas e tão diversas, como é que é possível garantir uma unidade que permita a continuidade de instituições como a Ordem dos Advogados, apesar das diferentes áreas de prática? Como é que encara esta situação? Porque, no fundo, também implica uma ponderação da parte da ASAP, creio eu. Como é que acham que podem contribuir para esta unidade, apesar de tantas e tão diversas formas? Eu acho que a melhor forma é a colaboração mútua, é estarmos sempre disponíveis, tal como aqui estou hoje consigo, com a nossa bastonária também, não é por falta de nos pormos à disposição, aliás, já fomos várias vezes a encarar desafios da Ordem dos Advogados. Eu acho que é assim, nós não pisamos ninguém, nós estamos aqui no nosso sítio, que é as sociedades de advogados. Temos perfeita noção, como disse logo no início, que a Ordem dos Advogados tem muito mais com que se preocupar do que com as sociedades de advogados, mas é também muito importante tratar delas, e por isso criámos esta associação, e podem contar connosco para dizer quais são os nossos problemas, como podemos ajudar a resolvê-los e como isto, no seu todo, pode ajudar a resolver os problemas da advocacia em geral. Não é possível falar da advocacia em geral hoje em dia sem falar das sociedades de advogados, isso é impossível, como também não de advogados em prática individual, e por isso eu acho que temos de estar todos em colaboração para termos uma melhor advocacia, melhores serviços jurídicos, melhor acesso ao direito e melhor Estado de Direito em Portugal. Última questão. Quais são os principais desafios para as sociedades de advogados? Uma data delas. Não, enormes. Nos dias de hoje são enormes. Eu costumo dizer que são fundamentalmente os desafios de gestão, de internacionalização, tecnológico, fiscais e regulatórios. Eu ando a dizer isto já há vários tempos, por isso é que tenho aqui, ainda agora no Jornal de Negócios também tive a oportunidade de dizer isso. É de gestão, porque estamos a passar já há alguns anos esta parte, e cada vez mais, para verdadeiras empresas. Isso é um desafio de gestão enorme. As sociedades que têm essa possibilidade já normalmente contrataram gestores profissionais para gerir a sociedade, ou têm serviços de suporte financeiros que lhes permitam ter essa capacidade, mas hoje em dia, com os desafios que há, com o acompanhamento dos clientes, os desafios de gestão são enormes. Por exemplo, ainda tivemos um exemplo muito recente de um managing partner de uma grande sociedade de advogados portuguesa que entendeu afastar-se e o seu substituto foi primeiro para Harvard para tirar um curso de gestão e só depois poder vir assumir o lugar, uma advogada, um colega nosso, e por isso é isso que cada vez se verifica mais. As sociedades estão a ter cursos de gestão intensivo para os seus sócios, para terem essa vertente, saber gerir pessoas, saber gerir os clientes, saber gerir financeiramente os seus departamentos e as suas sociedades. Por isso os desafios de gestão são enormes. Os desafios de internacionalização. Portugal é pequeno. Nós não conseguimos ir muito mais além do que já estamos.
nós precisamos de ir para os nossos mercados-alvo. Pelo menos esses, para os mercados de Angola, de Moçambique, de outros países africanos, ou até para a Ásia, para Macau e para Timor-Leste, pelo menos. O Brasil já não direi, que o Brasil é muito maior que nós. Mas esses mercados, pelo menos, são os nossos mercados-alvo, tal como o Reino Unido foi há muitos anos atrás, tal como a França e outros países seguiram esses caminhos. Nós também temos esse mercado em que temos a facilidade da língua, temos a facilidade do direito, porque o direito é ainda às bases do nosso direito português e por isso temos muitas vantagens em poder ir e poder fazer lá aquilo que também fizeram connosco há muitos anos atrás. E por isso esse desafio da internacionalização também é muito relevante para nós e há sociedades, por exemplo, ainda anunciaram agora, associadas nossas, que anunciaram agora que quase 40% do seu rendimento já advém de serviços prestados fora de Portugal, o que é muito, muito relevante. Desafios tecnológicos, com o que falámos da introdução de ferramentas de inteligência artificial, mas também a cibersegurança, também muitas outras necessidades de novas tecnologias aplicadas, até com o teletrabalho, etc., que se viu isso. Por isso, esses desafios são desafios caríssimos. O investimento nesta área são milhares de euros a sair todos os anos. Até porque o teletrabalho implica ligações VPN e coisas mais. Tudo. E hoje em dia uma pessoa consegue ligar-se na cloud e ter acesso em qualquer ponto do mundo. Desafios fiscais, os que vimos há pouco, quer dizer, sem uma alteração fundamental do regime fiscal das sociedades de advogados, isto torna-se muito difícil. Como é que é possível nós investirmos quando uma sociedade espanhola aqui ou uma sociedade inglesa que vem para cá tem outra capacidade de investimento que nós não temos e por isso não estamos em igualdade de circunstâncias. E desafios regulatórios com estas mudanças todas no estatuto da nossa ordem, nas sociedades multidisciplinares, nos atos próprios, no que isso significa de conjugação, conjugar a diminuição dos atos próprios de advogados com sociedades multidisciplinares, vamos ver o caldo que isto pode dar, não é? Não eventualmente para as nossas associadas, mas para os advogados em prática individual, claramente, não é? E nós, apesar de tudo, sabemos o que é a advocacia em Portugal e que nós somos uma minoria. Por isso, pelo menos estes desafios de gestão, internacionalização, tecnológica, fiscais e regulatórios já são desafios que nos fazem doer a cabeça todos os dias na nossa atividade. Foi um gosto recebê-lo aqui. De facto, ficámos seguramente a saber um pouco mais sobre a ASAP e sobre os principais desafios das sociedades de advogados. Esperamos ter contribuído para alguns esclarecimentos em relação a algumas das ideias que para aí andam sobre as sociedades de advogados e, de facto, há uma palavra que ressalta desta conversa, que é a necessidade de colaboração entre as diversas práticas e não haver o cimentar e o acirrar de ódios entre fações, que isso não leva a advocacia a parte nenhuma. Foi um gosto. Voltaremos na próxima semana com outro episódio do nosso Pode Esclarecer. Até lá, foi um gosto estar aqui convosco.